Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença da espiritualidade maior, que já está conosco já há algum tempo, promovendo a asepsia, a limpeza das nossas casas, para o nosso conforto espiritual e moral, e também de todos os irmãos que são trazidos, para que também possam ouvir essas palavras tão importantes. E depois dessa saudação, informo que essa nossa sessão será gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E feito isso, convido o meu amigo Rubem a fazer a prece inicial. Por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos e não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Que assim seja. Rosângela, quer esperar mais um minuto para sua amiga entra? Deixa eu ver aqui, peraí. Fred, quer continuar? Eu falei para ela entrar, acho que ela está tentando. Tá certo. Vamos inicialmente ler um trecho do livro Agenda Cristã. Enquanto busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos, com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada, enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo, enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele.
Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Rosângela ou Roseli, vocês podem fazer o sorteio do tema da noite? Seja bem-vinda, Maria. Maria, bem-vinda. 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 Zaninha, você quer escolher? Página 137, a paciência. Evangelho segundo o Espiritismo? Não, Evangelho, o Guilhom. Isso, esse mesmo. Não é o... 137? Isso. 137. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que pela dor deste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade consiste na esmola dada aos pobres e é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo de que vós tendes de espiar o vosso passado, de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Comentários? Rubão, tá com o som desligado ou não quer comentar nada? Fred. O Cristo nos ensinou a sermos humildes, né? Ele é uma das maiores pregações dele, né? A humildade, né? A humildade, ela torna o humano mais receptivo dos seus irmãos, né? A humildade sempre foi associada ao estudo, ao trabalho, ao raciocínio, à boa vontade e o que é crucial para todos nós, a prece, né? Todos esses fatores são indispensáveis, né, para chegarmos ao mestre, né? Para termos um contato mais aproximado com ele. Então, a mansidão de coração depende muito desses fatores que nós enumeramos aí, né? E com essa
com essa forma de convivência, de amor ao próximo, né? E de luta pelo bem-estar de todo mundo, de toda a sociedade, nós poderemos desvendar as maravilhas, né? Uma possível vida eterna, né? Que é o que nós buscamos no seio de Jesus. Amém. Obrigado. Leandro, mais alguém? Ô, Fred, boa noite a todos. No início da sua leitura, né, você fala da caridade, né? E uma premissa, né? No início, se falava fora da igreja não há salvação, né? Mas fora da caridade, aí o Allan Kardec, né, ele coloca fora da caridade que não há salvação, né? Então ele faz essa adaptação. E então a gente tem que a caridade, né? A gente tem que praticar, né? A caridade é sempre que possível, né? Pode ser ouvindo o amigo, né? Você com material e coisas não materiais, né? Com orações, né? Que a gente faz, né? Então tudo isso a gente pode encaixar como caridade. E depois você fala do sofrimento também, né? Você leu um segundo ponto foi o sofrimento. E aí a gente entende que o sofrimento, nós entramos naquela questão de ação e reação, né? E questões passadas, né? E pode ser de vidas passadas, né? Que a gente vem trazendo. E a gente tem que passar por determinadas situações, né? Para resgatar alguma coisa. E situações que a gente cria nessa nossa existência, né? Então, ao passo da nossa jornada, nós temos que tomar muito cuidado para não prejudicar o próximo, né? E procurar fazer. Aí você entra junto com a caridade também para poder gerar, né, os pontos positivos. Então, aí tanto o sofrimento quanto a caridade, a gente tem essa dualidade, né? Entre o bem e o mal aí. Então, você abordou esses dois tópicos aí, né? Obrigado, Fred. Por nada. Mais alguém? Senão eu continuo a leitura. Vamos lá. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair, né? Então, é interessante que, veja, né, a obediência como consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração. Diante de uma adversidade, né, de uma prova, de um momento difícil, né, geralmente nós não somos muito resignados, né? Geralmente nós questionamos, né? Por que isso aconteceu comigo, né? Quando, na verdade, nós deveríamos pensar para que isso aconteceu comigo, né? Para que nós possamos carregar esse fardo das provações e não deixarmos que a nossa revolta deixe cair a prova pelo chão. Porque nós sabemos que a prova, né, mal experimentada, mal vivida, ela deve ser repetida, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a vida nos testa de alguma maneira e nós reclamamos, nos revoltamos, e mais à frente o que acontece? Vem de novo uma situação semelhante. Por quê? Porque não aprendemos da primeira vez, né?
Então, a vida tem um mecanismo de repetição. Por quê? Porque nós somos crianças ainda, né? Segundo a espiritualidade maior. Nós apenas estamos, né, rasgando, né, esse véu da, da obediência moral, né, de conseguir valores mais altos para com a moralidade, né? O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio num momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião de esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Ou seja, agora já não é um convite, né? Já estamos num momento decisivo, né, da transição, que estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Então, a palavra de ordem não é mais se queremos. Agora é assim, agora o nosso livre-arbítrio está mais limitado. Ou nos submetemos, né, a essa impulsão da nova era para o bem, ou então ficaremos para trás, né? Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o láctego, o chicote, e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora, né? Uma analogia com andar a cavalo, né? O cavalo, como precisa ser freado, né? Puxa-se, né, um freio e quando precisa ir à frente, né, toma uma esporada, né? Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ou seja, quanto menos resistimos às mudanças que estão vindo e virão, menor é o nosso sofrimento, né? E veja que interessante, né, que ele fala que a virtude da nossa geração, né, que eu acredito que podemos aplicar para hoje, é a atividade intelectual, né? Só que o nosso vício maior é a indiferença moral. E veja que o materialismo sempre pregou essa bandeira, né? Vive tudo o que pode hoje, porque amanhã tudo se apaga. E se você tentou viver direito, ser honesto, trabalhador, tudo isso é perdido, porque a vida acaba, né? Então, como a gente sabe que a vida não acaba, que vamos carregar as nossas misérias e os nossos triunfos para além do túmulo, né? Poderemos fazer a escolha de sermos bem recebidos no plano maior da espiritualidade, ou então chegaremos lá, abandonando tudo que temos de bens, de títulos, e chegaremos do outro lado da vida como verdadeiros mendigos. Então, por isso que o bem que fazemos hoje será o nosso advogado do futuro, né? Aí a parábola, né, do mordomo infiel, né, que ele perdoa
aqueles que devem ao senhor da vinha, né? E antigamente o senhor da vinha era pago, né? Com as olivas, com o vinho, com os fardos de trigo, né? Aí o mordomo, né? Que era uma espécie de capataz, vai lá, sabendo que o seu senhor o chamou porque ele estava roubando, vai lá e perdoa a metade da dívida daqueles que deviam ao seu senhor. E contrariando, né, a, a moral humana da história, que seria, né, ele fez favor com o chapéu dos outros, o seu senhor fica satisfeito, porque vê que, né, a partir de uma injustiça, ele criou um benefício, ainda que seja indevido. E esses somos nós, né? Nós somos chamados hoje como mordomos infiéis, que fomos no passado, porque se tudo é de Deus, e se nós mal gerimos tudo que ele nos concedeu no passado, somos chamados hoje a refazer esses caminhos, né? A ajudar aqueles que prejudicamos, a perdoar a metade da dívida daqueles que sofrem, né? Proporcionando algum benefício. E assim, fazendo isso, seremos bem recebidos nos tabernáculos eternos, né? Na vida maior, na vida espiritual. Porque essa vida na terra é apenas um teste. E se nós pensarmos assim, que essa vida é muito rápida, muito passageira e um teste, aquela nossa luta, eu lembro da minha luta de mais jovem, de perseguir fortuna, status, que só me rendeu, né, um corpo perfeito, que só me rendeu dor de cabeça e sofrimento. Eu queria saber naquela época o que hoje eu sei. Eu teria conseguido evitar tantas coisas, mas ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor, né? Aqui estamos nós, né? Com o evangelho, né? Agora com conhecimento, não podemos dizer que não conhecemos, não sabemos, porque não querer saber quando podemos conhecer, né? É um mal ainda maior, né? É o avestruz que enfia a cabeça embaixo do chão, né? Na terra, né? Para não conhecer, né? Comentários? Fred, as provas recorrentes, né? Elas visam o aprimoramento do ser humano, né? Na sua busca incessante de evolução. E esses fatores nós podemos estender, né? As agressões que a nossa raça humana tem perpetrado aí ao longo dos milênios contra a natureza, né? E a natureza reage, né? Na mesma proporção. Vemos aí grandes destruições, né? Inundações terríveis, terremotos, maremotos, essas coisas todas, que é uma reação natural do planeta que atualmente nós o deixamos enfermo, né? Assim como nós somos enfermos espirituais. Urge uma tomada de providência, né? Premente para revertermos esse quadro aí que é caótico e catastrófico para a manutenção da raça humana, né? Prece e muita prece, joelhos dobrados. A nossa salvação depende muito disso e das bênçãos do Cristo e da espiritualidade. Obrigado. Nada. Leandro, mais alguém? Fred, o que a gente viu aí na leitura, né? Aquela predominância, né, da natureza animal, né? Que a gente tem sobre a nossa natureza aí, espiritual, né? Então, a minha concepção é, à medida que nós vamos progredindo, né? A tendência dos conflitos é diminuir, né? Isso acabar, né? E nós vivemos num planeta que nós temos pessoas em diversos estados evolutivos, né?
E aí nós nos deparamos com situações diversas, né? E pessoas diversas. Como meu pai comentou, que a gente tem que ter a humildade, né? De saber lidar, né? Com as situações e conseguir administrar da melhor forma possível, né? Isso daí. Mas ao passar do tempo, né? Com a evolução, isso não vai acabar, né? Esses conflitos, né? Nós vamos chegar num estado aí mais evoluído e tranquilo, né? Da humanidade. Obrigado, Fred. Por nada, né, Leandro? Pessoal, a gente vê que a palavra de ordem, né, que é a gente inicialmente ter paciência, né? Paciência com a gente, porque nem sempre a gente está num dia bom. Paciência daqueles que vivem conosco, né? Nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, né? Eles são espíritos, têm as suas problemáticas, as suas dificuldades, né? E muitas vezes a gente tem que abrir mão de ter razão para estar em harmonia. Eu gosto de dizer que não dá para ter as duas coisas, não dá para ter razão e estar em harmonia, porque esse é o cerne da discussão, né? Um querer mostrar para o outro que tem razão, e daí ambos perdem a razão, né? Com a escalada do conflito. E nós vemos que essa falta de paciência, né, é algo dos nossos tempos. Veja que, né, a Facebook, YouTube, até o Instagram estão perdendo para o TikTok, né? São vídeos curtíssimos de poucos segundos, 15, 20, 30 segundos, e as pessoas não têm mais paciência para nada, né? Para ler. Antigamente, quando ia no cinema, tinha a mesma quantidade de filmes legendados e dublados. Agora, os filmes dublados, eles, eles estão em maior número, né? Porque as pessoas não leem, então as pessoas não conseguem ler legenda. E eu falo isso para dizer que nós sofremos com aquela cultura do agora, né? Viva agora, né? Porque a vida é agora, gaste agora, se mate para pagar depois, e assim por diante. E nós vemos que as pessoas se perdem, né, com os mais variados vícios, né? E interessante também dizer que, vamos supor, eu gosto de beber, gosto de fumar, gosto de jogar videogame e por aí vai. Aí eu paro de fumar, paro de beber, paro de jogar videogame, mas eu ainda gosto de comprar. Rapaz, é impressionante. O vício que sobra parece que ele fica mais forte. Então é por isso que a gente tem que ter paciência com a gente, né? E a gente tem que ter a resignação, que é o consentimento do coração, para todas as situações da vida que nos impelem em outro sentido. Filha, agora o papai não pode, meu amor. Né? Então, a vida, ela nos impele a, a refazer esses caminhos, né? Então, por exemplo, se eu não tenho todas as possibilidades materiais que eu gostaria, a vida me dá duas opções. Ou eu posso gastar, né, 80%, 90% do meu tempo perseguindo uma situação mais favorável, né, mas deixando de lado todas as outras coisas, né, com prejuízo familiar, com prejuízo de qualidade de vida, né? Eu gosto muito de uma analogia que a vida é como um fogão, né? E o fogão tem várias bocas. Mas nesse fogão especial, que é a vida, você não consegue, se você aumenta muito o poder de uma boca, com fogo mais ardente, as outras bocas diminuem, né? Então, aí a gente não tem tempo para a família,
a gente descuida da saúde. E veja que interessante, a vida nos convida a sermos bons gestores, né? Porque é tudo ao mesmo tempo, né? Você tem problema de família, você tem problema no trabalho, te falta, às vezes, dinheiro, aí você tem um plano de saúde, e buscar esse equilíbrio, né? O que fazer, o que não fazer, em que dosagem fazer, né? Isso requer uma paciência, né? Um autocontrole, uma disciplina muito grande, né? E é isso que eu queria falar. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Fred, ai do humano que contrai vício, né? Porque para ele se livrar, somente com religiosidade, com disciplina, né? E com muito auxílio profissional e da própria família, né? Porque o humano coloca o vício acima de todas as coisas, né? Acima da sua família, acima de seus filhos, de seu trabalho, né? E de todas as outras questões decorrentes da sociedade, né? E dessa forma, a dificuldade para ele suplantar essa deficiência, que eu não gosto de usar termos como malignos, né? Mas paciência. É uma dificuldade tremenda. Isso a gente vê na constância do nosso trabalho aí, da nossa vivência própria. Temos que fugir dos vícios, a todo custo. Ele é a desgraça da humanidade decorre muito do exercício do vício. Obrigado. Por nada. Mais alguma complementação? Fique à vontade. Fred, eu gostaria de falar, né, que tô lendo um livro sobre o poder do subconsciente aqui, né, Dr. Murphy, né, e quando nós temos um propósito, né, nós evoluímos, a gente consegue influenciar as outras pessoas, né. Então, é até interessante. Então, uma pessoa que eu tenho um contato direto, eu consigo influenciar em 70%, e essa pessoa que eu influencio em 70%, ela vai retransmitir, né, essa bondade, né, esse conhecimento em torno de 50% para outras pessoas, né? Então se forma uma rede, né? Então é muito importante, tanto positivamente quanto negativamente. E como meu pai comentou aí a questão, né, do vício. Então uma pessoa que tem um vício ruim, ela vai impactar negativamente num raio muito grande, né? Assim como uma pessoa bem evoluída, um Chico Xavier, por exemplo, ele conseguia expandir aquela bondade, né, o amor ali, num raio gigantesco, né? Então, nessa corrente do bem aí. Então, é esse ponto que eu queria acrescentar aí, Fred. Obrigado. Por nada. Obrigado você. Então, agora vamos passar para a última parte da nossa reunião, né, de vibrações por aqueles que precisam. Pensemos em Jesus, que é o nosso irmão maior, que nos consola, nos ampara em todos os momentos da vida. Não é porque a vida está difícil que temos que fazer tudo sozinhos. Temos a nossa parte para fazer. Mas quando conseguimos dar apenas 10% de nós, a espiritualidade entra com os 90% que faltam. Basta que a gente faça o esforço, né? Que a gente se ajude para que o céu possa nos ajudar, né? E pensando nisso, pensando naqueles que são muito mais desafortunados do que nós, talvez pelas escolhas equivocadas que fizeram, pelas fraquezas que não conseguiram resistir, não conseguiram conquistar, pensemos nos nossos irmãos desencarnados que estão em grandes sofrimentos.
ainda mais naqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, a nossa irmã Juliana, o Elias, o Bruno, o Alain e tantos outros. Que nós possamos, nesse mar de gente que se suicidou, pelo menos esses que nós lembramos pessoalmente, esses possam ser auxiliados, né? Naquela analogia das estrelas, né, que ficam na praia, nas praias queimando ao sol, se nós podemos jogar pelo menos algumas de volta ao mar, que assim seja, né? Que esses nossos irmãos possam ser amparados. Tanto E ontem seria aniversário da Verena. que ela possa, então, receber de nós uma vibração muito especial, sabendo que ela possa sentir dentro dela que todo esse sofrimento um dia acabará, que ela possa ter o alívio das suas aflições. Vibramos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, aqueles em que a ideia começa a se instalar de uma forma subreptícia, uma forma escondida, né? Que escutam, né, palavras falsas de encorajamento ao suicídio, né, que é algo romântico, que é algo que acabará com o sofrimento, quando sabemos que tudo isso é uma mentira. Que esses irmãos possam ter seus olhos abertos por todos os meios necessários para evitar essa prova tão dura, essa expiação tão difícil. Peçamos também, agora, neste momento, pelos irmãos que lembrarmos, especialmente, eu vou silenciar o microfone para que cada um de nós possa fazer uma vibração especial por alguém ou por um grupo de pessoas. Que Jesus ampare todos esses irmãos e todas essas irmãs que pudermos pensar. Peçamos também a Jesus que ampare os nossos líderes mundiais para que eles restabeleçam e mantenham a paz no planeta. Também os nossos governantes, as nossas autoridades, os nossos candidatos que serão em breve eleitos, que todos eles, sem exceção, possam ser amparados pelo alto. Pois sabemos que, talvez, se nós lá estivéssemos, poderia ser que também sofrêssemos os achaques, os ataques da corrupção e de tantas outras dificuldades que o poder quase que joga sobre nós, pois nenhum de nós tem a perfeição, embora todos estejamos empenhados em obtê-la. Peçamos a Jesus também que ampare e ilumine todos os centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de refúgio para tantas almas encarnadas e desencarnadas. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos
adquirir aquela bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala face às adversidades, às dificuldades da vida. Que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem. Fazendo assim, a nossa pequena parte no esquema das coisas, co-construindo o reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços para dominar as nossas más tendências, com a nossa reforma íntima, que não pode tardar. Sendo assim, em nome de todos, agradeço a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus. Carol, Rubem, prece final, por favor. Faço sim. Gokubiji so gengen shikai takama harani kamutamahi moe demasu kamurugi kamurumi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi murumuru no sakagoto tamahi no chuchumi kigare oba mahikari mote harahi kiyome misugi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamae to musu koto no yoshio kashikomi momosu miyoya motosu mahikari yomikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari yomikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus, assim seja. Uma boa noite a todos. Que assim seja, uma boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.